Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! Hoje o Porto Negócios fala sobre qualificação profissional, dando continuidade a um tema mais amplo, a relação capital-trabalho. Participam desta edição João Gilberto Campos, CEO do Instituto de Capacitação e Treinamento Técnico Portuário, o INCATEP, e Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. João, seja muito bem-vindo ao Porto Negócios. É um prazer recebê-lo para falar de um tema que, na verdade, começou no primeiro programa da edição 2024, né, onde nós ouvimos FENOP, depois nós ouvimos Federação Nacional dos Estivadores, e agora eu acho que a gente fecha esse ciclo, né, Técio, ouvindo o lado que efetivamente faz a diferença, que é aquele que qualifica. Seja muito bem-vindo. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu e minha esposa somos fãs do programa de você, tudo sabe? A gente que tem quase aí 30 anos no Porto, a gente sempre quis que tivesse um olhar mais profissional, sabe? Então é muito, para nós do INCATEP, nós somos uma empresa privada, então para a gente é uma grande oportunidade poder aprender com vocês. E para nós é um prazer muito grande falar sobre esse assunto, que é o que, no fim das contas, né, Técio, vai fazer com que os portos se tornem ou não competitivos, né? Porque a gente sabe que a automação é uma ferramenta importante, mas se a gente não tiver quem opere toda essa automação, o porto não funciona. Sim, é o pilar da qualificação profissional, da capacidade técnica, ele acompanha a evolução tecnológica, né, e ele é importantíssimo como um critério de competitividade entre os portos. Mais uma vez, obrigada pela parceria, viu? Obrigado. João, como é que surgiu o INCATEP? Eu trabalhava numa multinacional, então na década de 90, a gente teve um aumento na modernização dos equipamentos no mundo inteiro, né? Não é uma coisa que foi focada em portos. Então nessa multinacional que eu trabalhava, a Caterpillar, a gente na época começou a ter um problema muito sério, que era uma questão simples, que muitas vezes as pessoas não dão a verdadeira importância, que é você ligar e desligar uma máquina diesel. Então, o fato de você não saber desligar uma máquina diesel ou ligar ela, danificando as turbinas, né, que era o nosso caso, fez com que, apesar de eu ser de Santos, né, eu sou de uma época que meu pai era gerente de banco, então o máximo que eu conhecia de Porto é passar em frente. Porque, Vem dos navios chegarem na barra. Sim, que ainda tinha aquela visão errada, na minha opinião, de que, né, o estivador papava a criancinha, né, ainda infelizmente, né, que no Porto a gente tem várias categorias de pessoas, né, como em qualquer outra atividade humana. Sim. Então a gente não pode nunca generalizar. Nunca. Então, a partir desse problema, eu vim para o Porto em 1989, 90, e aí conseguimos resolver esse problema, né? Na época, ministramos um treinamento, né? Uma coisa que até hoje a gente procura sempre ter uma visão sobre o que é a qualificação, o que é a capacitação e o que é treinamento, né? Não é à toa que quando, em 1999, nós decidimos abrir o INCATEP, eu abri com o nome de capacitação. Porque, na minha opinião, capacitação é algo complementar à qualificação, né? Então, muitas vezes a gente fez assim, durante todos esses, estamos fazendo 25 anos esse ano,
durante 25 anos a gente fez muita coisa certa e também muita coisa errada, né? Aprendemos muito. Mas o que mais chamou a atenção da gente foi essa questão das pessoas terem que ter um diploma, um curso de gestão, uma faculdade, que nem aqui na Santa Cecília, né? O correto, né? O que o mercado quer. Né? O que o mercado quer? Muitas vezes as pessoas, pais, muitas vezes me procuram conversando, né? Que faculdade que o meu filho vai fazer, né? Tem muito isso. Pô, meu filho vai fazer engenharia, ou vai fazer jornalismo, ou vai fazer qualquer coisa. Eu sempre respondo o seguinte, que ele faça bem. Sim. Se ele fizer qualquer coisa... E fizer bem, vai dar certo. Vai dar certo. Né? Que seja, eu não digo nem que seja o primeiro aluno da classe. Que ele consiga um pouquinho acima da média. Sim. Se ele conseguir um pouquinho acima da média, olha, com certeza ele vai arrumar emprego. E aí eu vou mais além, né? É o ser um pouquinho acima da média, mas não parar a sede pelo conhecimento. Perfeito, perfeito. Perfeito. E também é uma coisa, também é fazer aquilo que a gente fala, sabe? Hoje tem essa nova prática ESG, eu acho muito interessante que muita coisa que a gente já fazia, né? Porque para você chegar a ter sucesso profissionalmente, ou sua empresa ter sucesso, você precisa fazer a prática de meio ambiente, social e governança. Com certeza. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo uma palestra sobre a questão de governança. Não, porque tem que dar lucro. É lógico que tem que dar lucro. Isso aí desde que o mundo é mundo, né? Afinal, nós vivemos num sistema que é capitalista. Exato. Né? Então eu falei, poxa, a gente, ou muitas vezes eu ouço, não, porque tem que ter retorno do investimento. Pô, é lógico que tem que ter retorno do investimento. Mas tem que ter transparência nesse investimento. Sim. Tem que ter uma visão. Então, lá no início da minha vida profissional, logo depois veio a Lei 8.630, e eu já tinha esse conhecimento, né, esse que eu adquiri, sobre a necessidade da pessoa ser qualificada. Então ela faz uma faculdade, ela faz um curso de inglês, depois ela vai fazer um curso uma capacitação. Eu considero capacitação a habilitação e depois o treinamento. E que é o aperfeiçoamento. Sim, que é uma coisa que existe desde a época da Idade Média, da Revolução Industrial. Não é uma coisa que se inventou, né? Quando eu tive a oportunidade eu e o meu diretor de procurar os estivadores antes do OGMO, existia dentro da estiva um requisito que era: a pessoa que fosse trabalhar com equipamento, ela obrigatoriamente tinha que fazer todos os cursos de habilitação da Marinha. Depois, ela fazia um estágio de 6 meses de treinamento. E aí era feito um teste. Para ver se ela estava capacitada. Exato. Então, isso, infelizmente, se perdeu ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente vai numa empresa, e aí eu sou sincero de comentar com você que as administrações das empresas vão passando e as pessoas, muitas vezes, não é que a pessoa tem uma idade, pouca idade, ela é necessariamente a fim da inovação. Você está entendendo? Você passa por ciclos, né? Sem dúvida. Então a gente teve assim vários ciclos que a gente passou no Incatep. Um ciclo que me foi muito grato foi na época que nós fizemos o serviço da Portonave. Depois repetimos esse serviço na Deep World, que antes era a Embraport. Então, quando você tem a possibilidade de fazer um job description, onde você chega lá e fala, olha, eu quero que a pessoa tenha um curso de gestão portuária, eu quero que ela tenha esse perfil para ela poder trabalhar, né? Desculpa o linguajar, mas eu sempre brinco com a minha turma lá, né? Que a gente tem que gastar vela com defunto bom, sabe? Sem dúvida. Isso vale para qualquer profissão. Sim. Qualquer profissão. Então, a gente gastar vela com defunto ruim é difícil. Então, você tem que ter uma visão, né? E quando você... de saber recrutar, saber selecionar, com critérios, né? Você tem que ter critérios, não é?
porque infelizmente no Porto, que era da minha época de jovem, né, a gente ouvia falar, né, você só entrava no Porto se você fosse filho de estivador Exatamente. ou se você fosse filho de doqueiro, né? Exatamente. Aquela coisa que era antiga. uma profissão que passava de pai para filho. De pai para filho, né? Isso acabou. Então as pessoas têm que entender que o mundo que a gente está vivendo, ele acabou, né? Eu até sou ainda do tempo do caderninho, né? Então eu fiz uma colinha aqui, que era uma colinha interessante, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu vim para o Porto, porque a minha formação é uma formação técnica. Então eu leio muito as normas. Então tem lá uma convenção que chama 137 da OIT, de 1973, que se você ler lá na convenção está escrito que, olha, o método de movimentação de carga ele vai cada vez mais automatizado, que você precisa olhar que isso é uma consequência da modernização. Sim. Então você precisa se adequar a essa nova realidade. Então, desde 73 já tem isso. Então ninguém inventou, né? A questão de norma regulamentadora também, que as pessoas muitas vezes, a gente trabalha muito com o pessoal, e eu sempre comento com eles, né, sobre normas, né? Eu falo, cara, as normas existem desde 1978. Se ela está chegando agora no Porto, não é problema da norma, é o problema do pessoal que estava aqui dentro e que não seguia isso daí, né? Ou não seguia ou não queria seguir, né? Sim. Só que aí a automação veio, Sim. né? A gente, claro que de uns anos para cá, em especial depois da pandemia, essa automação é muito mais acelerada. A gente falava de inteligência artificial, a gente falava de internet das coisas há 5 anos atrás como uma coisa muito distante. Sim. Né? Hoje, essas tecnologias dominam processos. Não é que elas substituem a mão de obra, mas elas pedem uma mão de obra mais preparada, né, Tércio? Sim, até porque com a automação, as responsabilidades de operação dentro do terminal também aumentam. Por quê? Você manuseia mais carga por unidade de tempo. Então, quanto mais coisas acontecem por unidade de tempo, aumenta o risco operacional de alguma coisa acontecer. Sim. Quando você demora uma semana para estivar um navio, esse risco de estiva das diminui sobremaneira. X mil toneladas está diluído no tempo. Então, se você troca, né, muda essa realidade e você não acompanha com as contingências, com a capacitação, com as redundâncias, enfim, com todo esse arcabouço operacional, né, que é a segurança operacional em si, você pode perder dinheiro, obviamente. Sim. Quando você danifica um equipamento, esse equipamento fica parado durante uma semana. E são equipamentos caríssimos. Exato. E além de ser caro, a manutenção é cara, o fato de você não utilizá-lo durante aquela semana, a falta de operação durante uma semana, você perdeu 1/4 do faturamento do mês. Sem dúvida. Sim, com certeza. Então, parabéns, né? Não vou, quem sou eu para falar para você parabéns, mas esse raciocínio seu é exatamente isso que eu falo para as pessoas, né? Para os trabalhadores, eu comento com eles e muitos deles, pessoal mais antigo, eu falo, cara, quantos contêineres vocês movimentavam há 20 anos atrás? Quantos se movimenta hoje, né? A questão do equipamento, quando eu cheguei no Porto, existiam guindastes ali no 10, ali no 12, eles brincavam que chamava cinturinha, era um Stott Pitt de 1942, com a cabine de madeira. Então, até a fabricação do equipamento, não se fabricam mais equipamento para durar 100 anos, não. Como tem aí, por aí. Muito ao contrário, né? Sim, por causa da evolução das coisas. A evolução é tão grande e muitas vezes quando eu digo isso para os trabalhadores, eu falo para eles, olha, quando chegou o Grabe aqui, né, dizem as lendas aí do cais, que quando chegou um Grabe, um trabalhador portuário pegou um revólver e descarregou no Grabe, né, o equipamento, porque o Grabe substituiu muita gente que estava na pá, né? Então a gente precisa entender que isso não é de agora e que não vai terminar agora. O que a gente e que resistir não vai resolver o problema. Né? Eu acho que a busca tem que ser pela solução do problema, seja através da visão
mais cuidadosa do poder público, né? Que precisa prover, de fato, qualificação, porque existe um fundo para isso. Perfeito. Né? Seja por parte dos trabalhadores propriamente ditos. E ninguém aqui está dizendo que a importância dessa mão de obra, ela deixa de ser relevante. Muito pelo contrário. Um trabalhador capacitado, qualificado e treinado, ele é, antes de mais nada, uma peça-chave de uma visão estratégica de um grande terminal, né? Sim, ele é um tripé, né? Você tem a atividade em si, você tem o instrumento da atividade e quem mexe no joystick, né? Exatamente. Ou qualquer seja o aparato. A gente, inclusive, falamos aqui várias vezes sobre inteligência artificial, né? Mais importante do que ter medo da inteligência é saber utilizá-la. Exato, para otimizar processos. É engraçado, eu agora peguei o gancho da inteligência artificial, acho que o medo da automação dos processos, né? Essa história do Grab, que é interessantíssima, né? Da evolução do equipamento, e a gente pode utilizar esse exemplo do Grab muito semelhante à automação na operação de celulose. Sim, né? perfeito. A celulose... O spreader que não precisa das pessoas, então que é uma coisa normal já, que já existe. E muito mais seguro, né? Normalmente, numa lingada de celulose, só para o nosso espectador entender, o fardo de celulose ele vem em packs de 8, 10 juntos, né, no caminhão, e para cada conjunto de pack você tem um guincho, né? Spreader que pega que ele linka para cada arame de cada celulose. Para puxar o fardo. Só que cada gancho é um estivador que clipa na lingada. Então você tem ali 5 vários trabalhadores, cada um com um para fazer um link automático. Então todos os trabalhadores sobem no fardo de celulose, clipa, sai e o guindaste puxa. Hoje existe, em alguns lugares do mundo, a automação desse processo. Ou seja, você praticamente elimina esses trabalhadores que estão ali e você tem a lingada automática. Mas esses trabalhadores, se capacitados, vão ser reaproveitados ou nesse processo automatizado ou em outros processos. Porque inclusive no caso que o Tércio está comentando, a Portocel desenvolveu junto a um fornecedor nacional chama Metal Saur, eu acompanhei o processo, que é o melhor spreader do mundo. Porque nós temos gente muito sabe? A gente precisa também valorizar e falar isso para as pessoas, né? Eu há muitos anos atrás, quando comecei a viajar e para outros portos, eu fiz uma pós-graduação e tinha um professor que eu comentei com ele que eu ia muito para Valência para desenvolver simuladores. Aí eu falei, eu quero dar uma olhada na Europa e tal. Aí esse professor olhou para mim e falou assim, o que você vai aprender lá? Eu falei, não, eu vou dar uma olhada e tal. Ele falou assim, não, em termos de operação, não. Você vai ver stir carry, 2 de alto, aqui é 7 de alto e o negócio aqui pega, né? Tanto é que eu fui testemunha de pessoas que vieram na época do Cosmos, na época do Navies, né? Que as pessoas vêm aqui, eles olham o que nós fazemos. Nós temos os melhores planners do mundo, nós temos os melhores trabalhadores do mundo. Agora, precisa selecionar, né? E aquilo que você falou é exatamente isso. Não adianta você lutar contra. Não adianta você ficar aqui falando que, olha, que vai acontecer isso, o que vai acontecer está aí, né? A questão do embarque de celulose, a gente está desenvolvendo um simulador, por sinal aqui na segunda-feira a gente vai receber um pessoal da Portocel para fazer o primeiro treinamento nosso lá. Aí eu fiquei impressionado, eu fui visitar lá o pessoal, você já deve ter visto os vagões de trem. Os vagões de trem chegam e tem uma cobertura que ela automaticamente, o cara aperta o botão, o negócio abre. É um negócio, cara, eu falei, cara, nunca vi aquilo na minha vida, né? E é brasileiro. E é brasileiro, cara. O cara que bolou aquilo ali é um gênio, né? Então você muitas vezes a gente tem que valorizar o pessoal e tem que ser aquilo que você estava comentando aí, né? O que vocês falam e que muitas vezes eu falo também, se vestir a carapuça
a pessoa está vestindo a carapuça porque está errado, né? O que a gente está falando aqui é o correto, né? O que está aí vai vir, né? A operação remota é uma realidade, a pessoa tem que estudar, né? Você comentou de estudar, eu e a minha esposa, o pessoal nosso lá, nós estamos terminando uma pós-graduação em engenharia portuária, eu vou fazer 60 anos, quer dizer, eu tenho um professor que foi presidente da junta coordenativa dos estivadores, ele dá aula cantando, é um cara sensacional. Ele fez faculdade com 58 anos. Agora ele fez técnico de segurança. O que só mostra que nunca é tarde para aprender. Sim, basta querer. E tem que olhar a realidade e entender que essa realidade é uma realidade, né? Não tem como lutar contra. Não tem como você lutar contra, não tem como você ficar com essa... Como muitas vezes a gente ouve, né, a questão de, não, que teoria não funciona. Pô, cara, então a teoria não funciona, só funciona na prática, né? Eu falo com eles sempre sobre isso. Fala, então você vai lá na empilhadeira, você vai pegar um container, ao invés de recolher a lança, você vai arriar. A máquina vira, você perde 2 milhões de euros. Então você vai virar 50 máquinas para você aprender que você não pode fazer isso. A teoria é tão quão ou mais importante que a parte prática. Na verdade, a teoria é a base de qualquer processo. Né? E assim, eu até fiz as minhas anotaçõezinhas aqui. Assim, olha o que está acontecendo com a questão das NRs, né? As NRs, elas foram, boa parte delas foi atualizada em 2022, e a NR 18, ela fala aqui sobre operação de grua, que a carga horária mínima tem que ser 80 horas. A operação de guindaste é 120 horas, sendo 80 horas de parte prática. E depois de você fizer uma habilitação de 80 horas e mais 120 horas, se você for operar o guindaste, você tem que fazer um estágio de 90 dias. Está na norma isso. E aí eu brinco com eles, falo, cara, se a pessoa do guindaste, né, de pneus, ela tem que fazer um estágio de 90 dias e uma carga horária de 120 horas, se você fazer a mesma proporção para o guindaste de bordo, o cara tem que ficar 1 ano treinando. Né? O que seria certo. E é uma coisa que a gente tem uma maior dificuldade no mundo. Quando você muitas vezes vai falar com os trabalhadores, ou muitas vezes alguns diretores, né? Aí não importa a idade, né? Eu já falei com um diretor de uma idade avançada que a questão de simulador, né? Falou, porque é óbvio, cara, só não enxerga quem não quiser. É só olhar na televisão e ver lá o Hamilton usando o simulador. Sim. O simulador adianta o processo, não substitui o equipamento. Adianta o processo. Mas se aproxima, né, Tércio, do mais próximo, do mais real possível da operação. E ganha tempo. É um acelerador de... É um acelerador, perfeito. É um acelerador que todo mundo... Então muitas vezes você encontra pessoas que aceitam e tem outras, jovens até. Esse dia eu estava no terminal, cara, não, é o seguinte, ó, para operar um RTG precisa de 1 semana. Pô, eu olhei para a cara do cara e falei, a gente tem que ficar quieto, porque, sabe, que é diferente lá de fora, sabe? Desculpa comentar isso assim, eu fui em vários portos lá fora e eu sempre me identificava como operador de equipamento. Eu fui num porto em Dubai, a hora que eu cheguei para o diretor e falei, olha, eu sou operador, eu opero, o cara bateu no peito e falou assim, eu sou crane operator, vamos subir lá no equipamento. O cara começou como operador, lá fora o cara começa como operador de gate, aí ele vai subindo, sabe? Que é o que a gente falou de meritocracia, né? Baseado na qualificação, na capacitação e no treinamento constante. Perfeito. Então a gente tem que falar isso para as pessoas, sabe? Falar isso para o jovem, que não adianta ele querer encurtar o espaço. Pular etapas do processo. Sim, e a gente que já fez tantos processos, sabe? Eu costumo, quando a gente participa de processos assim, o primeiro dia que o pessoal é contratado, o pessoal não gosta muito que eu falo isso, mas eu falo. Eu vou lá e falo, pessoal, o negócio é o seguinte, né? Onde que vocês deixaram o currículo de vocês? A gente deixou o currículo lá na Portonave, era embaixo da padaria. Nós deixamos lá embaixo da padaria. Pô, legal. Todo mundo aqui tem ensino médio?
Tem. Todo mundo aqui tem ensino técnico? Tem. Então, pessoal, é o seguinte, aquele vereador que falou para você, que arrumou emprego para você, ele está mentindo. Por que você arrumou um emprego? Porque você tem ensino médio, que você tem CNH, que você estudou, que você passou nos testes psicológicos. Você arrumou emprego por causa disso. Não é por causa que ele arrumou emprego para você ou um amigo seu indicou. Isso não existe mais. Então não adianta você ficar, porque um amigo meu... Não, você tem que ter a sua meritocracia, aquilo que você falou. O mercado está cada vez mais Sim. observador para qualificação, capacitação e treinamento. E até pelas questões do ISD hoje, Sim. a meritocracia faz parte desse pilar, né, Tércio? É essencial e na verdade, esse exemplo que o João colocou da indicação, né? Engraçado, quando eu estava lá em São Sebastião, eu também recebia os vereadores no meu gabinete. Eu sei. Dá para contratar esse cara aqui? Dá para contratar esse cara aqui? Eu falei, vamos ver o currículo. Sim. Eu falei assim, não tem problema de contratar, né? De indicar para um operador, para alguém, um prestador de serviço. Ele é bom, né? Ele está pronto? Ele está pronto, né? Então, e esse era um ponto importante. Em São Sebastião, a gente construiu módulos de plataforma lá, empregamos mais de 2.000 pessoas no canteiro de obra. Não tinha todo mundo em São Sebastião. Precisaria de soldadores específicos. Os soldadores vieram do Vale do Paraíba, porque não tinha mão de obra de soldador de aço naval em São Sebastião. E aí, quando você pega um currículo que eu preciso daquela posição e a pessoa tem as qualificações, a gente vai para a segunda etapa. A pessoa tem responsabilidade, ela veste a camisa, ela tem postura, né? A gente já falou isso várias vezes aqui. Não basta ter qualificação... Ou técnica. Né? Tem a segunda etapa que é assíduo, né? A gente tem um problema grave com drogas em várias ofícios. Não é só no porto, na construção civil tem. Sim. Né? Inclusive, a gente foi visitar o Marcelo na Stolthaven, protocolo da Stolthaven, todos os motoristas que adentram o terminal fazem o teste do bafômetro. Se for pego, não entra no terminal. Tá certo. Né? E isso tem que ser uma prática. A questão de dias aí, eu recebi um paper do Ministério do Trabalho nosso, efetivando quando você for contratar um motorista agora, você pode fazer exame de sangue nele. Antigamente não podia, agora está escrito, tá lá, que você pode fazer, se detectar que ele tem problema de droga, você pode indicar ele para fazer um tratamento. Isso já existe um protocolo. Não é mais aquele lance de, o cara faz escondido, né? Infelizmente é o que acontece. Que é o mundo que a gente está vivendo, né? Quando eu vinha para cá, a minha esposa falou para mim vir com uma roupa melhor. Eu falei, não, eu vou vir com a minha roupa operacional. Certíssimo. Até para comentar... É o seu uniforme. E até para comentar que esse uniforme aqui, ele está ultrapassado. Assim, se eu for no terminal trabalhar com ele, eu não entro mais com esse uniforme. Tem que ter faixa refletiva. Essas faixas refletivas hoje, elas têm que ser largas e tem que ser tipo de um colete. Exato. Aqui. Né? A bota de segurança que eu estou usando também, em certos lugares, não aceitam mais, porque agora não pode ser mais de amarrar. Quer dizer, isso tudo é reflexo exatamente daquilo que você falou, do aumento de movimentação de carga. E da mudança do perfil do mercado de trabalho. O risco ele vai aumentando, as pessoas vão... O que é risco? Exposição ao perigo. Então, o que vai acontecer? Cada vez mais, né? O trabalho portuário ele vai ficar cada vez mais chato, vai ficar cada vez mais cheio de regras, ele vai ficar cada vez... Mas isso é um mundo que vive assim. Ele vai ficar cada vez mais cheio de regras, mas certamente... cada vez mais seguro também. E cada vez mais produtivo, que é o que importa, exatamente, no final das contas. Exatamente. Né? A gente faz um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto e Negócios. Não saia daí. Até já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo
que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser PTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo, o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá, e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Olá, tudo bem? Hoje o Minuto Porto e Negócios fala sobre uma importante conquista da Modal GR. Pela 4ª vez consecutiva, a empresa especializada em tecnologia e inovação conquistou o selo GPTW, uma certificação internacional dada a corporações que valorizam pessoas e que promovem um ambiente organizacional positivo. O selo GPTW atesta a qualidade do ambiente de trabalho oferecido pela Modal GR e destaca o comprometimento do grupo com o bem-estar e a satisfação dos seus consultores. A certificação reforça o compromisso da empresa em buscar sempre a excelência na gestão de pessoas para, assim, conseguir proporcionar um ambiente inclusivo, saudável e motivador. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima! Tchau! Apoio Modal GR, tecnologia, inovação e resultados. Estamos de volta e chegamos à última etapa do Porto e Negócios. Abrimos esta última parte com o Momento Ábitra e Angelino Caputo. Momento Ábitra. Olá, pessoal! Vocês já sabem que a Arbitrar é uma associação que apoia as empresas associadas nas questões relativas ao comércio exterior, principalmente na relação institucional com os chamados órgãos anuentes, que são áreas do governo responsáveis por autorizar e fiscalizar a movimentação das cargas nas nossas fronteiras. O órgão aduaneiro mais conhecido é a Receita Federal, mas também merecem destaque o Vigiagro,
do Ministério da Agricultura e Pecuária, responsável por proteger nosso agronegócio da entrada de pragas que poderiam prejudicar nossas lavouras e rebanhos, e a Anvisa, que bloqueia nas nossas fronteiras a entrada de doenças e produtos que podem prejudicar a saúde da nossa população. Hoje quero falar com vocês sobre uma verdadeira revolução que está ocorrendo no âmbito da Anvisa. Vocês sabem que quando a coisa não vai bem, a gente reclama. Mas quando vemos progresso, também é nosso dever elogiar. É fato que os órgãos governamentais sofrem frequentemente com a carência de recursos e sem a possibilidade de realizarem concursos públicos para repor pelo menos as aposentadorias. A Anvisa não é diferente. Mas a agência não se acomodou apenas em ficar reclamando os merecidos recursos. Decidiram revisar e simplificar todas as suas normas e processos, adotando no que for possível sistemas automatizados, inteligência artificial, gerenciamento de riscos, diminuindo no limite as necessidades de vistorias, sem contudo comprometer sua função institucional. A Anvisa aderiu ao Programa Operador Econômico Autorizado, na modalidade OEA Integrado, compartilhando com a Receita Federal a certificação de empresas que comprovaram previamente uma boa gestão de segurança e compliance, diminuindo a necessidade de inspeções. Além disso, a Anvisa está ampliando seus próprios conceitos de trabalho em equipes remotas e quebra de jurisdição, permitindo que as cargas nos portos e aeroportos sejam inspecionadas por servidores lotados em qualquer local do Brasil. A Abitra é parceira da Anvisa e já realizou neste ano algumas reuniões para estudar o possível uso dos sistemas e ferramentas da associação nos novos processos. Em especial, o Confere Web, cujos conceitos operacionais estão plenamente alinhados à nova filosofia de trabalho da agência. E o que é melhor, sem nenhum custo para aquele órgão público. Agora é aguardar a evolução desses movimentos e, brevemente, teremos mais eficiência nos processos aduaneiros em nossas fronteiras, contribuindo para a eficiência do comércio exterior brasileiro. Momento Abitra. Obrigada, Caputo. E hoje o Porto e Negócios recebe João Gilberto Campos, CEO do Instituto de Capacitação e Treinamento Técnico Portuário, INCATEP. A gente fala sobre qualificação da mão de obra portuária. Também participa dessa edição Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. O papo está tão bom que, ao invés da gente fazer 3 blocos, eu acabei emendando o primeiro com o segundo e a gente está fazendo um Porto e Negócios só de 2 blocos, né? Justamente porque parar o debate, quando ele está fluindo, não é a melhor decisão. Então, não é o mais salutar. Mas eu queria pegar o gancho de muito do que a gente falou na primeira etapa. A gente falou que estar preparado é ser qualificado, capacitado e treinado. Mas a gente pode dizer que na área portuária, quanto mais multifuncional for este colaborador, melhor? Com certeza. Sim, é uma das modificações que até a própria OIT fala, né? Que cada vez mais as pessoas têm que entender essa multifuncionalidade, não é? Elas têm que se preparar para essa multifuncionalidade, porque ela está aí, ela vai vir. Então a pessoa tem que correr atrás de, né, cada vez mais daquilo que nós estamos falando. E né? ela é evolutiva, né? Porque, como o João colocou no bloco anterior, é natural que você comece com funções de menor responsabilidade e de um nível de simplicidade maior, e você vai dando complexidade ao ofício. Aliás, sim, em qualquer profissão, isso... Exatamente, sim, é igualzinho. Então, na construção civil, lá o ajudante de pedreiro... Sim. No jornalismo... em tudo. Tudo. Em tudo, absolutamente tudo. No Porto não é diferente, né? Eu acho que eu dei até o exemplo, no programa anterior, da operação de máquina, né? Então, você começa lá, operador de empilhadeira de pequeno porte, operador de empilhadeira de maior porte, stacker, RTG, até chegar à posição que é vista como uma posição top, né, de uma operação de terminal, que é um
STS, né, um portainer, um ship loader ou unloader, enfim, um equipamento de costado ou de bordo, dependendo da operação. Essa é o caminho natural, né, o mesmo na área de planejamento, né, até chegando à posição de ship planner, né, que é o coordenador da operação como um todo, né, que está acima do ship planner. É uma escala, é uma escola dentro do próprio terminal, né, e não dá para queimar etapa. Né? Isso que o João colocou no bloco anterior, de eu aprendo a operar um RTG em uma semana. Né? Beira um pouco ridículo, né? Porque você não aprende a dirigir um veículo em uma semana. Com certeza. Quiçá movimentar um equipamento que vai operar uma carga de milhões de dólares dentro do container. Né? É muita prepotência, muita arrogância, né? E há muita falta de conhecimento também. E uma outra consideração que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: não são todos que vão operar um STS. Não são todos que vão ser gerente de terminal. Não são todos que vão ser ship planner. Cada pessoa tem o seu perfil. A sua habilidade, né? A sua habilidade. Não é, então, é lógico que todo mundo, né? É uma coisa também que eu aprendi com os americanos, a pouca das coisas que eu aprendi com eles que vale a pena, é a questão que tudo é money. Certo? Então a pessoa é óbvio que ela quer ser um operador de STS porque ganha mais. Cabe ao gestor falar, opa, peraí, será que você tem condição de operar um STS? Será que você é a pessoa indicada para o perfil deste negócio? A questão, por exemplo, de mulheres, né? Quando a gente há muitos anos atrás, a gente conseguiu colocar a mulher para participar do processo, e deu muito certo, né? Bastante certo, a gente sofreu pressão do pessoal do sindicato. Foram lá falar comigo, eu falei, cara, é o seguinte, você não tem filha? Pô, você não tem mulher? Então, pô, você sabe que não tem esse negócio. Aí a resposta que eu obtive do pessoal do sindicato foi assim, não, mas porque sabe o que é, João? As pessoas vão falar assim, até mulher opera. Graças a Deus, cara, mas graças a Deus, mulher opera. A Eldorado fez vários, né, a gente visitou a Eldorado. Exatamente. A gerente deles de logística é uma mulher. Mas as mulheres dirigem caminhões. Sim. E os caminhões cujas mulheres são motoristas têm tem menos problemas de manutenção do que os dos homens. E a gente aqui cai num tema que a gente defende muito aqui, né, Técio? A questão da equidade e da diversidade. Não porque é mulher, mas porque tem competência para estar naquela posição sendo mulher. Eu acho que é aí. E uma outra coisa que também tem que ter, é a questão de você fazer um planejamento, né? Sem dúvida. Eu fui em um certo terminal aí me chamaram para falar, eu não queria falar, mas me chamaram. Aí a primeira coisa que eu perguntei para o terminal, vocês querem a equidade e tal? Pô, e tem banheiro? Precisa? Eu falei, pô, é lógico que precisa, né? Porque lá em cima do equipamento não tem lugar para você ir no banheiro, não tem banheiro. Então você vai precisar fazer um banheiro próximo do equipamento, não só para homem, quanto para mulher. Né? Agora, o homem é mais fácil de se livrar de uma situação dessa, mulher não. Então, eu falei, pô, você tem que, antes de você divulgar esse tipo de coisa, né, você precisa se planejar. Pensa nos detalhes. Sim, não, Pensa nos detalhes, e né? aquele negócio que nós estamos falando, né, você tem que, o ESG, na minha modesta opinião, veio exatamente para mostrar isso, né, assim, não adianta você enganar. Porque eu vou colocar mulher. Não, você tem que se preparar, você tem que fazer um preparo. Todos têm competência para ser, basta ter o perfil. Não é toda mulher que vai ter determinadas funções, né? E desculpa falar desse tema, assim, me incomoda um pouco também esse tema, numa questão que eu vivi em um terminal aí, nós vivemos isso no processo, que uma moça foi fazer lá o processo para ser planner e era muito bonita. Uma loira bonita, de olho azul, aquele padrão bonito lá do sul do país. E eles não estavam querendo que a moça fosse, porque a moça ia entrar, porque ela ia entrar no terminal, porque ela ia ser mal vista, porque... Aí eu chamei o pessoal, falei, quer dizer, a pessoa
tem que nascer... ser feia? Tem que ser feia, para falar o português, claro. Tem que ser feia para poder trabalhar. Tem que ser feia, bonita não pode, né? Aí eu arrumei a maior encrenca, né? Vocês já estão vendo o meu jeitão, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. Não, ela vai nem que... Agora, se o gestor falar... Julgar que ela não tem competência, sim, perfeito. Qualificação, sim, capacitação. Perfeito. Aí a moça foi lá. Depois de 6 meses, ela ia levar as documentações para dentro do navio, já fez amizade com os comandantes, convidou as filhas do comandante para conhecer lá Itajaí, então, enfim, em 1 ano ela era chefe do terminal, bombando, só o navio, o pessoal chegava lá, só queria conversar com ela, porque ela conquistou todo mundo dentro do respeito, porque no porto não tem, é um ambiente como outro qualquer. Eu tenho a minha gerente é mulher, a minha gerente operacional é mulher, a minha esposa é mulher. Nós já trabalhamos no Brasil inteiro, trabalhamos na África. Nunca fomos desrespeitados. Nunca. Eu nunca fui, tudo bem, sou homem e tal, mas mulher nunca. Nunca nós tivemos um desrespeito. Nunca um trabalhador portuário desrespeitou as pessoas. Porque o respeito é dado por você também. Se você se impõe... Se você se coloca... Se coloca. Então, tem que ter essa realidade, a gente tem que conversar com os pais que estão ouvindo a gente, que muitas vezes os pais, os namorados, minha mulher não vai trabalhar no porto. Vai lá no porto para você ver a limpeza que é, a questão de banheiro, que todo lugar agora tem banheiro, tem condição, quer dizer, não é mais aquele porto que as pessoas muitas vezes enxergam aquele cara carregando o saco nas costas, isso não existe mais. Aliás, são poucas as funções, né, Técio, que ainda exigem a presença do ser humano dentro do pátio. São funções que não vão deixar de existir, né? Mas são funções que, não é porque não são automatizadas, esse trabalhador não tem que ser preparado, qualificado e capacitado. E é importante puxar esse gancho, Nathalie, para falar das normas, né? Quando você padroniza o procedimento, em qualquer terminal que você entre, um país afora, né? E é importante dizer que essas normas, elas estão muito alinhadas com as normas internacionais, né? A ISO veio para isso, né? Para uniformizar. Eu digo assim, quando desce um tripulante do navio, um filipino, um indiano, né? São as nacionalidades que mais estão, paquistanês tem bastante também, mais à frente, né? Do shipping internacional. Você tem um padrão, seja num porto brasileiro, num porto africano, nos Estados Unidos, em qualquer lugar o procedimento tem que ser o mesmo. Sim. Né? E vou mais, a língua, ela é única, ela é inglês. Exato. A língua universal nos portos é o inglês. Perfeito. Quando um comandante vai falar com a praticagem local, o diálogo é inglês, né? Até porque não é porque é americano, é importante dizer isso para o nosso espectador. Sim. É a língua com a gramática mais simples, com a construção e a objetividade é mais presente na língua. Né? E todo mundo consegue aprender inglês, né? Do chinês ao indiano, ao brasileiro. Agora vai aprender mandarim. Sim, para falar com todo mundo. Eu estudei um bom tempo, mas é difícil. É bem difícil. A gente está chegando quase no finalzinho do programa, Técio. Até para a gente fechar essa tríade, né, de relação capital-trabalho, nós recebemos, como eu disse na abertura, a gente recebeu FENOP, a gente recebeu FNE, e ambos concordam que falta qualificação, capacitação e treinamento para os trabalhadores portuários. O quanto esse gap impacta na competitividade e pode comprometer o setor portuário brasileiro? Eu acho que o primeiro ponto existem 2 tipos de competitividade, né? Uma competitividade intraporto, né? Que ela ocorre dentro daquele cluster portuário, e uma competição entre portos, né? E no caso aqui eu vou trazer um terceiro nível, que seria a competitividade por preço, né? É mais barato operar no porto tal... Paranaguá do que no Porto de Santos. Não, vou além. É mais barato operar num porto fora do Brasil
do que no porto brasileiro, né? Então você tem essa competição de preços, mas o porto brasileiro não vai competir com o porto africano, porque existe uma Interlândia para atender os dois portos, mas eu digo assim, o armador, ele tem um serviço, independente da qualidade do serviço, tá? É um serviço mais barato num país do que no outro, né? O custo operacional é menor, né? E o custo tem a ver com competitividade. E vamos dar o zoom aqui no Brasil, uma competição entre portos e dentro do próprio porto, né? A qualificação, né? O conjunto da qualificação da mão de obra, ele é um pilar claro dessa competitividade, que é o fazer mais com menos, né? É um operador, por exemplo, de guindaste, fazer mais movimentos por hora, dado a limitação do equipamento, obviamente, né? Sim. Mantendo o equipamento em bom estado, né? Sim. Você pode operar muito e no final de 12 horas de operação o equipamento tem que encostar para manutenção. Isso não faz sentido também. Então a qualificação, essa mão de obra qualificada, ela é um diferencial competitivo, né? E aí nós estamos falando de todas as funções dentro do porto, não só da estiva ou da capatazia, né? Nós estamos falando de uma praticagem bem treinada. Sem dúvida. Nós estamos falando de amarradores que não se colocam em risco, toda a parte de chegada da carga no porto, né? A conexão da Interlândia, os gates de acesso, se isso tudo está bem operado, você dá a competitividade àquele porto, né? E aí você tem essa competição, no final do dia vai bater aonde? Para onde a carga tem predileção em ir. Sim. Né? Inclusive, posso até colocar aqui uma questão dos órgãos anuentes. Onde os órgãos anuentes são mais eficientes na fiscalização da carga, na liberação da carga, a carga tende a ir para aquele porto, né? Então, a ausência de um agente fiscalizador no porto... Qualificado? É uma variável de perda de competitividade, né? Só tenho 2 técnicos da Vigiagro, por exemplo, naquele porto, né? E eles trabalham, e aí, é humanamente impossível trabalhar 24/7 com 2 pessoas, né? Sem dúvida. Você tem uma limitação de presença de carga, por exemplo, de fiscalização e liberação da operação. Isso é uma perda de competitividade daquele terminal. Então, no final, e a qualificação é tudo, né? Eu falei aqui do tripé, né? Dos equipamentos, sim, do objeto operacional, assim, do modelo operacional e da mão de obra envolvida, né? Aqui precisa de capacitação, precisa de treinamento, investimento, e a gente já falou isso em vários programas várias aqui, vezes, né? Sem isso, você pode ter o melhor equipamento e não ser competitivo. O melhor software. Eu tinha um professor que falava, né, que você tem o software, o hardware e o manual. Ele falava. Aí isso há 30 anos atrás. Ele falava, olha, vai chegar um momento que todo mundo tem dinheiro para comprar equipamento, todo mundo tem dinheiro para comprar software e o diferencial vai ser as pessoas. E é muito difícil, sabe? A gente muitas vezes, assim, eu disse até um tom de desabafo conversar com vocês, é muito difícil, assim, a questão do OGMO, né? Muitas vezes a pessoa critica muito o OGMO, mas o OGMO, ele é um órgão tão engessado que ele não, sabe, não adianta você querer implantar no OGMO, tem tantas amarras, que não adianta você conseguir, né? Você fica numa situação lá que você tem que tirar a água de pedra, né? Então, essa mudança que vai ter que ter na legislação é um tema muito delicado, mas vai ter que existir. Vem de encontro ao mundo. Né? Na verdade, assim, vem de encontro às atuais relações demandadas pelo mercado de trabalho. Sim, e pelo mundo, né? A OIT mesmo, a OIT já fala isso. A própria OIT fala isso em 1973, quer dizer, por isso que eu quis comentar com vocês exatamente isso. Então, o que a gente tem que fazer é se preparar para esse mundo que está vindo, né? E só tem um caminho, se qualificando, se capacitando e treinando. Não tem outro jeito, né? Eu brinco muito com o pessoal,
Falo, olha, não tem outra forma, né? A não sei que você ganhe na loteria. Né? E aí queira viver de renda, viver sem fazer nada. Aí de tudo renda bem, e né? investimentos. Eu, como nem jogo, então eu vou ter que continuar trabalhando. Nós não tem também jeito. continuaremos trabalhando. João, queria muito agradecer a tua participação e encerrar aqui dizendo que o hardware vai estar cada vez mais potente. Com certeza. Mas que ele nunca vai ser capaz de substituir o humano, essencialmente humano. Até porque, para que ele esteja cada vez mais avançado, uma mente pensante tem que desenhar vai precisar estar por trás. E essa mente pensante, sem dúvida nenhuma, tem que estar qualificada, capacitada e treinada. Eu acho que a gente encerra muito bem essa tríade relacionada a capital, trabalho. Acho que a gente fez um trabalho muito responsável aqui no Porto Negócios. E fica o recado para a iniciativa privada, fica o recado para o poder público e fica, assim, o recado para todos os trabalhadores da cadeia portuária. Não só estiva, não só capatazia, mas todos aqueles que fazem efetivamente a cadeia portuária funcionar. Sem vocês, nenhum porto funciona. Sem vocês, 1/3 da nossa economia vai ser altamente impactada. Então estejam preparados, porque o mundo só vai andar para frente. Ninguém mais está disposto a andar para trás. João, muito obrigada pela tua participação e pela tua presença aqui. Eu gostaria de agradecer demais a oportunidade. Como eu disse, eu sou fã de vocês dois, né? E vocês trazem esse olhar profissional para o Porto. Vocês estão de parabéns, sabe? E eu fico muito contente que jovens que nem vocês estão pegando esse bastão e cada vez mostrando a realidade para as pessoas. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Essa é a nossa missão, né? Gostei do jovem. Eu também. Eu também gostei bastante. Gostei bastante. Aqui. Mas eu acho que essa é a nossa missão, é o nosso propósito, né? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós topamos o desafio. É o propósito. É sobre propósito sempre. Isso aí. Obrigada mais uma vez pela parceria. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o João e ao nosso espectador. O Porto Negócios dessa noite termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, ainda às 10 horas da noite, em virtude da transmissão dos Jogos da Unisam. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.